Olá, eu sou uma voz gerada por inteligência artificial e estou aqui hoje para apresentar a Semana de Inovação e Transformação Digital do Grupo Crona. Grupo Crona, 30 anos de sucesso, e o futuro começa agora. Há 3 décadas, o Grupo Crona tem sido sinônimo de evolução e sucesso. Mas como vamos moldar os próximos 30 anos? Vamos além com inovação, tecnologia, automação, inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento, transformação digital. O futuro do Grupo Crona começa hoje, e queremos que você faça parte dessa jornada transformadora. Semana da Inovação e Transformação Digital. Prepare-se para um novo capítulo. Boa tarde a todos, bem-vindos à última live da nossa Semana da Inovação e Transformação Digital do Grupo Crona, nesses 30 anos do grupo, pessoal. Estamos aqui com a Amanda Benedetti. Oi, boa tarde, pessoal. Do Gente Gestão, eu sou a Bruna do Gente Gestão também do Grupo Crona e estamos também aqui com 2 convidados super especiais, o Rogério e a Pâmela, e eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês. Ela, Pâmela, primeiras damas, por favor. Primeiras damas, ótimo. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Pâmela, sou gestora do time de serviços na Join Tecnologia, né? Passei aí durante a minha carreira profissional pelas áreas de treinamento e desenvolvimento, de educação corporativa, de RH, e hoje atuo frente aí a esse time, então tô aí um pouquinho, espero poder contribuir aí com esse último momento desse evento tão especial. Sim. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Muito honrado pelo convite, agradeço a Crona, meu nome é Rogério, sou profissional de tecnologia da informação e eu sou empreendedor na área de tecnologia, né? Comecei meu primeiro negócio em 96, são quase 30 anos de tecnologia. Hoje eu estou à frente da Join e tenho muita honra em dizer para vocês que junto com a Crona nós participamos do projeto PVC e isso foi maravilhoso, então a gente está aqui hoje também para falar um pouquinho sobre inovação e tal. E isso nos dá muita alegria de poder estar com vocês aqui. Eu vou começar com uma pergunta. Nossa temática hoje é sobre o profissional da era digital, né? E é muito importante relembrar que quando a gente fala de transformação digital, a gente fala de processos, tecnologia e pessoas. E vocês que acompanharam aí a nossa semana repleta de temas, a gente falou muito sobre processos, muito sobre tecnologia e hoje a gente está aqui para falar de pessoas, que é muito importante para garantir que essa transformação aconteça, né? Isso. E aí eu tenho uma pergunta, se a gente está falando desse profissional, Pâmela, Rogério, começando contigo, Rogério, como é que você definiria esse perfil? Vamos lá. Sabe que eu sempre gosto de falar, né, Bruna, que o que nos trouxe até aqui como profissionais talvez não nos leve daqui para frente, né? E nós como profissionais temos que entregar o nosso melhor, tanto para a nossa vida pessoal como para a empresa que a gente faz parte. Então, assim, a ideia é poder aproveitar essa onda criativa dessa geração Z, né, que está chegando e ela já é uma massa bem importante nas empresas hoje, e a gente entender que esse profissional, ele é um profissional mais adaptativo, ele é um profissional que esse evento recente agora da pandemia trouxe um cenário da gente aprender a trabalhar mais em equipe, mesmo que essa equipe não esteja na mesma mesa que nós estamos, né? Então ele é um profissional que tem, de certo modo, uma criatividade maior, por quê? Ele acabou se forjando dentro de uma era que já é digital, já é mobile, né? A gente já tem isso aqui na mão o tempo todo. Então a gente é muito adaptativo à troca de tecnologias e isso no dia a dia da empresa nos traz uma visão que a gente pode contribuir com a empresa que a gente trabalha de maneira mais integrada, mais agregada, poder estar mais aberto à inovação, né? Estar mais proativo com relação a desenvolver novos mecanismos que vai contribuir tanto com os nossos colegas que talvez não estão tão adaptados a essa realidade, mas também com a empresa que tem essa expectativa conosco. Então, eu acho que esse profissional, ele vai conseguir dar passos maiores se ele de maneira mais aberta aceitar a tecnologia. Realizar mais essas conexões durante o dia a dia, né? Na realização das próprias atividades ali da área, sim, mas se conectando com diversas áreas, diversos ramos ali de atuação, mas que
esteja sempre contribuindo, né, para concluir uma certa demanda ou inovar em algum características aspecto. agregam, né? O que eu posso dar de bom que somado à Pamela pode melhorar mais ainda, né? Então, esse profissional, ele é mais aberto a essa conexão. Ele se conecta mais com outras pessoas, né? E isso é uma característica bem importante que eu acho que é fundamental para ir daqui para frente. Pamela, como você contribui com a descrição desse perfil, desse profissional da era digital? Então, eu acrescentaria, né, a fala do Rogério, talvez uma característica que possa soar um pouquinho diferente, mas eu acrescentaria a palavra curiosidade. Eu acho que esse profissional, ele precisa ser muito curioso, né, porque se antes né, o ambiente corporativo ele demandava, e ele ainda demanda, obviamente, de pessoas que sejam especialistas e entendam do seu assunto, hoje a gente tem um plus, que é entender um pouquinho do que o meu colega está fazendo. Então, se eu vou contribuir para outra área, o que eu entendo sobre o que é aquela área, né? Como eu posso contribuir com aquilo? E a gente também hoje recebe muita informação, né? Essa galera nasceu conectada e recebendo informação o tempo todo. Como é que eu seleciono essa informação? Aonde eu busco essa informação? Né? O que eu estou trazendo de útil? Então, essa curiosidade é que vai fazer com que eu busque mais. Porque ao mesmo tempo que a gente tem a informação muito rápido, a gente às vezes percebe o quanto a gente está ficando ocioso, um pouco preguiçoso para buscar essa informação. Porque fica no raso, né? Exato. Isso é no raso. Né? A prova disso eu muitas vezes me pego assim, no final do dia eu quero contar alguma coisa, eu vi uma reportagem lá no Instagram, mas assim, eu vi só o título, eu não entrei no assunto para ver, então eu só ouvi, tipo aquela fofoquinha do final do dia, né? Eu só ouvi que aconteceu isso. Mas e o quanto eu me aprofundei, e eu entrei naquela informação, e eu busquei. Sim. Então eu acho que essa curiosidade, ela é muito importante, porque senão a gente fica muito no raso. Opa, e assim, quando ela falou curiosidade, eu pensei no seguinte, se você somar essa curiosidade com proatividade, eu acho que é fundamental. Por quê? É claro que nem todo mundo vai ter a mesma facilidade com tecnologia. Isso pode gerar, de certo, dentro da empresa uma apreensão. Pô, mas eu não sou tão bom com tecnologia. E eu não quero ir para a tecnologia, assim. Eu vou ter que programar, vou ter que desenvolver. E aquele medo, né? Pô, será que eu vou me destacar e eu vou ficar na sombra de um outro colega meu que conhece mais tecnologia que eu? Não, seja proativo e se ofereça para participar, porque aí você vai ter a oportunidade de aprender com esse teu colega e vai poder mostrar que você também pode ser um profissional mais tecnológico. Eu só queria tirar uma dúvida, Pamela, que tu comentou ali, né? As especializações, a questão de especialista, né? Eu lembro, né, que eu comecei, né, com faculdade, aí pós-graduação, tecnológica, e vai fazendo um monte de especialização mas sempre naquela linha. E eu estou percebendo que agora a gente está ampliando mais. Por exemplo, assim, no momento que eu olho para o lado e eu vejo a questão da tecnologia, eu vejo a questão da governança, que tu também tem que estar, né, por dentro, começa a abrir um leque de opções que aí tu começa, então eu vou começar a fazer, me aprofundar nisso, que contribui para o meu cargo, né, que eu executo, e eu consigo realizar as minhas atividades de forma mais completa, né? Até porque a gente vê muito esse movimento das funções que a gente exerce, mas sendo transformadas, né? Tu não fica mais naquele quadradinho, né? Vamos falar do RH. Se a gente olha um tempo atrás, qual era o papel do RH? Né? Papel, calcular folha, né? Hoje em dia não precisa desse conhecimento, muito pelo contrário, preciso, né? Eu preciso aprender. Até porque a máquina pode ter problema. Exatamente, mas o que eu preciso além disso? Eu preciso além disso saber como a tecnologia vai me ajudar na minha função. E eu acho que é importante essa questão de a gente falar da tecnologia e trazer um pouquinho, desmistificar um pouquinho, talvez, esse olhar da tecnologia. Porque quando o Rogério fala assim, mas eu não sou tão tecnológico, então eu vou ficar para trás, eu não consigo contribuir.
Gente, eu conheço pouquíssimas. Eu acho que talvez eu nem conheça uma pessoa que não use o celular. Ela está usando a tecnologia, né? E outra que tu tem propriedade, que tu disse, né, que trabalhava também com RH e agora tu está atuando com a equipe de tecnologia. Né? Eu confesso que eu acho a vida muito mais divertida, né? Se a gente for falar, eu acho que, né, grande parte aqui, talvez grande parte das pessoas que estiveram aqui, talvez tenha um pouquinho desse cenário, né? Eu sou pedagoga de formação. Olha só. Jamais me imaginei onde eu estou hoje, né? E a minha primeira experiência com uma empresa de tecnologia foi na Join. Tanto que quando eu e o Rogério conversamos a respeito disso, eu falei, mas por que eu? Né? Lembra que eu questionei, tá, mas o que eu vou fazer aqui? Eu não conheço, eu nunca tive dentro desse cenário. Mas eu tive o quê? Que me abrir, ser curiosa, né? E tá, vamos lá, o que eu tenho para aprender aqui dentro? Coragem, né? Coragem. E nessa linha, assim, né? Uma pergunta que eu tenho. As pessoas que hoje têm bem pouca afinidade com esse mundo digital, né? Você que é do desenvolvimento, DHO, como que você acha que as pessoas podem buscar afinidade, além dessa curiosidade e a proatividade, mas também em quanto tempo você acha que a pessoa dedicada para esse conhecimento, ela chega a um conhecimento suficiente para entrar na era digital, digamos? Essa é uma pergunta que vale milhões, eu acho, né? A resposta dela. Eu acho que, assim, o importante é você ser curioso e se arriscar, né? E desmistificar um pouquinho de que a tecnologia é algo absurdo, não existe aqui, a gente... Não, né? Como é que eu uso o meu celular, né? Que estratégias que eu uso, o que eu pesquiso, o que eu busco, né? Então, eu acho que o primeiro passo é buscar informação a respeito, né? Hoje, as próprias redes sociais têm inúmeras, né? Então, conversar com pessoas que estejam, né? Que utilizam disso no dia a dia, ser curioso nesse sentido, né? Eu acho que não existe um tempo, assim, né? Eu acho que, na verdade, hoje a gente já vive nesse universo, certo, né? Então, assim, eu posso não saber falar tecnicamente, mas eu já estou apto, porque eu já uso ela, seja no meu trabalho ou seja em casa, né? Mas, obviamente, que para se especializar nesse assunto, nesse tema, aí vai muito da linha que você vai seguir, do conhecimento que você deseja ter, né? Começa a procurar aí determinados tipos de tecnologias que façam sentido para pesquisar, para entender, né? E procurar programas e pessoas para que tu possa devagarzinho ir entrando nesse universo como um especialista, vamos assim dizer. Né? Eu diria até que não é uma questão de tempo, né, Bruna? É uma questão de aprendizado contínuo. Exato. Tá? A gente está o tempo todo vivendo isso, né? E eu até diria assim, ó, que a gente aprender a focar em algo que traga a dados, né? Dados que eu quero dizer é informação. Pessoal, tudo dentro das empresas hoje vai se basear muito em análise de dados. Perfeito. A gente vai deixar de fazer trabalho tão manual e operacional e ser muito mais estratégico e buscar muito mais resultados baseados em dados. Então, uma questão importante nesse aprendizado é que hoje a gente tem a todo tempo muita coisa que nos chama a atenção. É o Instagram, é o TikTok, é o YouTube, é a PVC. Então, assim, a gente tem que olhar e dizer assim, olha, eu me identifico mais, por exemplo, com essa questão de como que a indústria que nós trabalhamos está sofrendo uma revolução através da análise de dados. Por quê? Porque aquela máquina lá que a Corona usa, ela vai ser mais produtiva baseado no que eu analisei do que ela fez no último mês e eu consigo ir afinando os ponteirinhos. Então, tem muito local dentro de uma empresa, por exemplo, como a Corona e as indústrias que a gente está vivendo, de pequenos especialistas poderem contribuir muito para o resultado dessa empresa. E esse cara tem muito valor hoje. Esse cara que sabe olhar, ser analítico, ser proativo, ser curioso e dizer assim, olha, Bruna, eu estava percebendo que se nós fizermos isso aqui, porque eu li um pouquinho sobre análise de dados da produção dessa máquina, eu me interessei por isso, eu vi um podcast, eu ouvi um vídeo no YouTube, e vocês já pensaram em olhar e fazer isso aí baseado em dados? Sabe? Essa proatividade que eu não posso ficar lá inerte, esperando que alguém venha dizer assim, ô Rogério, tu quer participar aqui do negócio? Não, eu quero participar. Perfeito. Proatividade em cima da inteligência de tecnologia. E eu acho, desculpa, Bruna, mas é que eu acho que tem uma coisa importante, né? É que quem traz essa informação é o ser humano,
Né? Então, isso que o Rogério fala de... No fim do dia, tudo são pessoas, entendeu? Independente da tecnologia. Eu tô lá na minha máquina operando, e sou eu quem vou dizer lá para o especialista de tecnologia, ou para o cara da manutenção da máquina, ou para quem está buscando uma evolução nessa máquina, sou eu quem vou dizer para ele o que eu preciso. Né? Então, assim... A gente falou sobre isso no almoço hoje, né? Assim, ó, eu estou esperando que o departamento de tecnologia da minha empresa, são os profissionais de TI, eles que são os caras de tecnologia, que eles vão resolver tudo. Não, eu sou o cara que vou dar informação e insumo para ele, para que ele possa me ajudar. E aí eu estou contribuindo como um profissional dessa nova era, porque eu estou oferecendo inteligência para ele, que é o especialista em tecnologia, poder contribuir com o meu negócio e juntos nós estamos ajudando a nossa empresa. Isso mesmo. É muito legal isso, sabe? E Rogério, aproveitando, né, nessa linha, qual que você acha que é o maior desafio que daí do lado do empregador ele vai enfrentar para apoiar os seus colaboradores de diversas áreas a se interessarem, a quererem buscar esse conhecimento, essa proatividade e curiosidade? Eu adoro esse tema, Bruno. Inclusive, eu fiz uma palestra sobre inovação, falando desse desafio hoje das empresas, principalmente nesse conflito, entre aspas, de gerações. Eu tenho certeza que todos nós nas empresas, eu tenho 51 anos, né? Claro que eu trabalho com tecnologia, mas é natural que os meninos que vêm ali com 20, 25 e as meninas, eles tenham muito mais velocidade e muito mais facilidade do que eu, né? Então, assim, e isso pode acabar virando um conflito, sabe? Então, esse conflito, ele é uma oportunidade, na verdade, tá? Eu diria que o grande desafio das empresas hoje é fazer isso, é virar essa chave. Por quê? Vamos lá. Como a gente viveu uma era que não era tão tecnológica assim, nós tivemos que aprender a nos adaptar. A gente fazia coisas que a gente tinha que fazer. Eu não posso fazer assim, eu vou ter que fazer assado, eu tenho que dar um jeito. Essa geração nova, ela vem com muita ferramenta na mão. Então, é claro que eu posso me sentir até amedrontado, de certo modo, esse pessoalzinho está chegando, vai tomar a minha posição aqui dentro, não vai ter mais espaço para mim. Não, você tem skills que ele não tem. Então, se os gestores estiverem preparados para criar uma cultura de colaboração entre essas gerações, vai ser ótimo. Por quê? Vocês podem ter certeza, eu vi até uma reportagem que me chamou a atenção, tá? Essa geração que chega na empresa com 20, 21, 22, eles não sabem escrever um e-mail. Por quê? Porque eles nunca precisaram fazer, eles digitam aqui... Eles não sabem formar um e-mail e nem como que se escreve. Então, assim, eu como um profissional da geração antiga, né? Eu dinossauro, eu posso sentar assim e dizer assim... Que tinha que pegar a caneta... Filhinho, vem aqui, me ensina a mexer no celular, que eu te ensino a escrever bem um e-mail. Ou me ensina a fazer tal coisa, que o dia que cair a energia aqui, eu te ensino como que a gente vai se virar sem a energia, sabe? Então, se a gente souber criar essa cultura colaborativa entre as gerações, eu tiro um conflito e transformo ele em oportunidade de crescimento. Por quê? Eu vou compartilhar as minhas práticas, as minhas inteligências mais analógicas com o cara que é digital, e em contrapartida a gente vai fazer um conjunto e vai ser melhores, seremos melhores juntos. Né? Então isso é maravilhoso e é fácil virar essa chave. Eu acho que então, Bruna, a gente pode já aproveitar essa pergunta aqui da Fernanda. Perfeito. Ela perguntou o seguinte, pergunta de milhões. Qual a importância da inteligência emocional neste momento de mudança de perfil profissional? Eu acho que ela estava escutando a gente no almoço, hein? Acho que sim. Total. A gente estava falando um pouco a respeito disso, né? O quanto isso é importante e o quanto a gente percebe uma diferença, né? Nessa questão de desenvolver a inteligência emocional, né? Eu acho que um pouquinho do que o Rogério trouxe, ele reflete, né? A gente vem de uma geração, bastante mais nova que o Rogério. Mas assim, estamos ainda na mesma geração, né? Mas a gente vem de uma geração em que a gente tinha que se adaptar, talvez, muito mais do que hoje, né? Porque nós realmente não tínhamos muitas ferramentas, então assim, eu preciso aprender rápido para eu conseguir
né, me desenvolver e fazer o que eu preciso. Então, a capacidade de lidar, talvez, com as frustrações, com as nossas emoções, talvez a gente desenvolveu de uma maneira diferente que as pessoas desenvolvem hoje, né? Por outro lado, pouco se falava nisso também, né? Então, hoje se dá abertura também para falar mais a respeito disso. Então, é normal ter esse movimento de busca, né? exatamente. De uma terapia, de uma mentoria, até de um network que possa contribuir, né? Exatamente. Eu tenho uma colega psicóloga que ela fala muito isso, assim, né? Às vezes as pessoas falam, mas antigamente não se falava de inteligência emocional, as pessoas não sofriam tanto, as pessoas... Aí ela sempre fala, gente, eu trato pessoas hoje com 40, 50, 60 anos que estão lidando com traumas da infância, vocês só não sabem, né? Mas lá, ele tá lá no meu consultório conversando e desenvolvendo aquilo, eu entendo que foi algo lá do passado, né? Então, assim, não é que não existia, é que não se falava, né? Então, eu acho assim que é cada vez mais importante, e eu acho que é cada vez mais importante a gente entender que as pessoas lidam de maneiras diferentes. Perfeito. Foi a Fernanda que perguntou, né? Isso, Fernanda, eu tenho 2 técnicas para te passar que eu uso aqui no meu dia a dia que eu acho que vai ser muito legal, tá? Primeira coisa, faça uma pergunta para você no que eu sou muito bom, tá? Então, assim, quando me perguntaram isso, e hoje, mesmo eu vindo de tecnologia, eu atuo muito hoje dentro desse momento que a gente tá, na área comercial. Então, eu respondi para a pessoa, eu falei assim, pô, eu sou bom em encantar pessoas. Eu gosto de falar com pessoas, né? Eu sou comunicativo, então assim, eu uso o que eu sou bom para poder entender como que, de certo modo, eu posso competir de igual a igual com os outros e contribuir com a minha melhor qualidade, tá? E uma outra técnica que eu uso muito é perguntar. Cara, quem não pergunta não descobre, sabe? Se eu aceitar tudo sem fazer pergunta, eu não tenho respostas. Então, assim, isso me fortalece, sabe? Eu saber qual é a minha melhor característica, no que eu sou muito bom. Eu sou bom nisso, defina, sabe? Isso te fortalece emocionalmente. Tu fica muito mais forte emocionalmente, porque tu sabe que tu é muito campeão nisso. E outra, eu quero me fortalecer, eu preciso ter respostas. E se eu não perguntar, eu não tenho respostas. Eu preciso questionar as coisas, questionar as pessoas. Isso é muito legal, isso ajuda nesse fortalecimento emocional. Tá? É bem legal. E eu acho que essa tua fala também volta um pouquinho lá na pergunta inicial do perfil do profissional. Perfeito. Né? Cada vez mais a gente precisa saber fazer perguntas. Porque a resposta, ela tá pronta, ela tá muito rápida ali na nossa mão. Mas assim, a pergunta que eu estou fazendo, ela tá me trazendo realmente a resposta que eu espero? Hoje eu até brinquei com o Rogério, eu fiz uma pergunta pro ChatGPT e ele me devolveu com outra pergunta. Eu falei, mas como assim? Eu ensinei pra ele, viu? Perguntando. Mas por quê? Porque não ficou claro para ele a pergunta que eu estava fazendo. Ele precisava de mais informações. E a gente, enquanto ser humano, enquanto profissional, a gente cai muito naquela armadilha de achar que a gente tem que ter resposta para tudo. E às vezes a gente não tem que ter uma resposta. Né? Até pergunta. Porque assim, eu não entendi a pergunta. Né? É isso aí. E a gente falou hoje de manhã até eu e a Amanda, né? O erro faz parte da inovação, ele é um conceito da inovação. Então, assim, se eu errei ou se eu não sei, não está errado, muito pelo contrário. Muito né? bem, então a gente está falando do perfil desse profissional, a gente já falou de proatividade, curiosidade, trabalhar seu autoconhecimento e inteligência emocional, fazer boas perguntas, né? Não precisamos saber tudo, perguntar é importante. E você trouxe uma questão aí sobre errar, né? E aí eu queria puxar uma pergunta aqui para vocês sobre qual que é a cultura que mais favorece o profissional da era digital? Eu até vou responder, mas muito cuidado nessa hora. Muito cuidado com a forma como vocês vão interpretar. Lá na nossa empresa a gente tem um lema, tá? Peça desculpa e não peça permissão. Tá? Faça. Muito cuidado nessa hora, pessoal. Né? Nem tudo. Mas assim, vamos fazer um recorte, inclusive, para o pessoal da nossa empresa, né? Lembra do proatividade, cara? Faz. Sabe? Pede desculpa e não precisa pedir permissão. Por quê? Porque você é o cara que talvez vai estar lá na empresa
que entrou como aprendiz e pode um dia virar presidente. Falamos sobre isso, sabe? Se você ficar de modo passivo lá e não arriscar, não tentar errar, né? Você nunca vai ser o presidente. Eu brinco com a turma que anda comigo, né? Que eu falo assim, ó, pessoal, imposto, tributo, eu não consigo arrumar, então, por favor, esses aí, toma cuidado. Tá? O resto pode ousar, vai, toca. E assim, ó, a gente falou no comecinho do que nos trouxe até aqui e o que não vai levar daqui para frente, essa audácia, né? A coragem. De fazer, de ter coragem e fazer. E claro, né, que a empresa que a gente trabalha tem que estar olhando para isso e permitir, né, e dar essa liberdade dentro da cultura da empresa para que as pessoas possam exercitar, errar com responsabilidade. É muito legal, sabe? Isso vai ser o que vai diferenciar as grandes empresas daqui para frente. Perfeito. As empresas de destaque daqui para frente. Eu acho que tem uma frase que eu ouvi uma vez e que eu sempre carrego para mim, que é errar rápido para corrigir rápido, né? Perfeito. Então eu acho que é esse o cuidado também que o Rogério traz, né? Erre com responsabilidade, erre consciente de que você está errando, né? Não consciente de tipo assim, não, eu sei que está errado, eu vou fazer. Vou deixar, não, mas aquele negócio que ele falou, peça eu desculpa errei, e não permissão. Beleza, eu acredito que isso aqui vai funcionar. Mas eu acredito que isso aqui vai funcionar por quê? Porque eu analisei, eu entendi a situação, eu vi os prós e os contras e eu vou fazer. Ok? Eu fiz e eu errei, eu tenho todos os dados para eu analisar rapidamente e corrigir aquilo ali, né? Perfeito. Então, acho que a questão muito é essa, erra rápido para corrigir rápido, erra com consciência, erra tentando fazer, né? E assim, né, na prática, né, eu imagino agora que o pessoal que está nos assistindo está pensando assim, é muito fácil. Não, é muito fácil falar isso, mas eu sou aqui só mais um, dentro de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Cara, em algum momento, hoje, os líderes de vocês, os coordenadores, os gerentes, os superiores, o presidente da Crona, era só mais um no meio de um monte de gente. Entendeu? Só que esse teve a ambição, e a ambição eu acho que é um negócio maravilhoso que a gente tem que ter, mesmo que nós estejamos onde estejamos, em qualquer posição na empresa, nós temos que ser ambiciosos, né? Não confundam, a gente fala muito, né? Ambição com ganância. Não é isso. Ambição é algo muito saudável. As pessoas têm que ter a ambição de estar aqui e olhar para frente e poder estar lá. Então, assim, quando tu olha assim e pensa, eu sou só mais um, cara, seja esse mais um que vai ter destaque, que vai ser o cara dentro desse novo profissional que vai dizer, pô, cara, olha só a ideia que esse cara trouxe e ele é só um operário. Pô, mas ele se aprofundou, ele estudou, ele aproveitou essa tecnologia que está em um monte de lugar, que a gente tem um monte de hoje de vídeo, áudio. Cara, vocês não imaginam o que tem de material disponível na internet para você, profissional de qualquer área, aprender algo sobre qualquer área. É de graça, é só querer, né? Tire e seja esse cara que levantou a mão e dizer, opa, olha, eu tenho uma ideia aqui, sabe? E a Crona, pelo menos o que a gente conviveu aqui com a Crona, é uma empresa que dá essa abertura, né? E muitas empresas estão começando a olhar para esse cenário de entender que o que nos trouxe, mais uma vez, né, vou repetir muito isso, pessoal, o que nos trouxe até aqui não vai nos levar daqui para frente. Os diferenciais vão ser esses pequenos detalhes. Vai ter uma disruptura da ali, né? cultura das pessoas que fazem parte, porque assim, no fim das contas tudo é prédio e máquina, né? Mas quem faz com que isso realmente decole são as pessoas. Perfeito. Né? Então esse profissional ele tem que ter esse diferencial. Ambição, audácia, proatividade, curiosidade e estudo, né? Não tem mágica, né? Ninguém vai vir colocar na tua cabeça isso. Tu vai ter que buscar. Ainda não, né? Bruna, tem mais alguma... O Elon Musk está fazendo lá um chip, né? Para colocar e tal, mas ainda não. A gente vai ter que buscar ainda, né? Perfeito. Tem perguntas aí? Tem pergunta, mais Vamos uma. misturar aqui, então. Vai lá, Amanda. A Fernanda está afiada. E o trabalho remoto. Que dica vocês dão para trabalhadores, para trabalharmos cada vez melhor em equipe remotamente? A pandemia deu aquela chacoalhada. Veio. Até na legislação. A gente nunca tinha modernizado alguns quesitos, né, da legislação. Verdade. E aí a pandemia veio com tudo.
Era só acordo indo para o sindicato para liberar o pessoal. Perguntaram pro cara errado, porque eu sou o velho chato que não gosta de trabalho eu não sei remoto. se alguém vai perceber, mas eu tô aqui só olhando para ele assim, entendeu? Mas assim, ó, Fernanda, eu vou colocar o meu ponto de vista, tá? Eu acho que tem pontos bons do que o trabalho remoto trouxe, tá? Eu gosto muito do olho no olho, eu acho que a energia que a gente está numa mesa aqui, podendo ver a reação do nosso colega no dia a dia, ela é insubstituível, tá? Lá na nossa empresa a gente adotou o trabalho remoto, até porque parece que se uma empresa de tecnologia não adotar o trabalho remoto, ela não tem o selo de empresa de tecnologia, né? Meio contra a minha vontade, mas a gente adotou, entendeu? Sabe? Na teoria, a produtividade não caiu, mas eu entendo que, não é a tua pergunta, eu sei, tá? Mas eu entendo que o amor pelos meus colegas, pela minha empresa, ele diminui um pouquinho. Eu perco um pouco essa conexão que é maravilhosa, que é vida real, olho no olho, aperto de mão, uma brincadeira, alguém que cometeu um erro, que faz uma piada, isso tudo é muito legal. Nós conseguimos conduzir isso lá com processo, com metodologia, com uma cultura de estar presente, das pessoas terem, de certo modo, uma certeza de qual é a minha missão daquele dia. E sabe? vai ser cobrado. Se eu sei muito bem o que eu tenho que entregar e eu conseguir entregar com qualidade, cara, se tu fez isso em 4 horas ou fez em 2, bem feito, mérito teu. Sabe? Então, se tiver esse olhar de trabalhar por entrega, claro que nem todas as áreas a gente consegue trabalhar assim, né? Mas assim, a grande questão é bons profissionais que conseguem entender a sua missão daquele dia, que ele não vai estar presente na empresa, e ele conseguir entregar isso com qualidade. E é claro que a empresa junto, a gente tem que construir junto esse método para que fique muito claro para você qual é a tua missão do dia, o que se espera dela, e tu conseguir fazer a entrega com qualidade. Se tu entregou, ok, cara, faz semana de 4 dias, me dá até uma coceira, mas faz. Entendeu? Imagina, trabalhar 4 dias e ir pra praia na sexta. Você é suspeita pra A gente falar, né, trabalha Amanda? os 4 dias, vai indo pra praia na sexta e o Rogério fica em casa aqui, Se ó. Nervoso. Mas assim, eu acho que para complementar um pouco isso, eu acredito que a gente tem que entender o cenário de cada empresa, né? De cultura, de cenário, né? Como o Rogério diz, em alguns casos não é possível, né? Mas eu acho que os casos onde isso é possível, trazer um pouquinho de conceito aí, né? Para vocês até terem aí para pesquisar. A gente fala muito de metodologias ágeis, né? Que são aí vou deixar a palavra, né, a frasinha aqui, metodologias ágeis, para que vocês possam pesquisar e depois entender um pouquinho mais, mas ela vem muito nesse universo aí de tecnologia, de inovação Mas que se aplica para todas as áreas. Que é isso que eu quero chegar, né? Não só na pandemias, mas as empresas de maneira geral, até na educação, a gente vem buscando essas metodologias para aplicar, porque elas acabam se adaptando aí a diferentes cenários. Mas falando um pouquinho de exemplos que a gente utiliza e que outras empresas que eu conheço utilizam, é a questão, né, de você ter esses métodos e esses combinados diários. Então, cerimônias, né? Cerimônias. Tem o termo em inglês que o pessoal usa que é daily, mas que são reuniões diárias, né? Então, todo dia você tem uma reunião em determinado horário com a tua equipe, e é reunião rápida, né? Não vamos falar aqui de reunião de 2, 3 horas, né? Não, meia horinha do dia para dar um check, né? O que você fez no dia anterior, o que você vai fazer hoje, quais são as suas dificuldades, o que você está precisando para resolver. Então, essas reuniões diárias ajudam muito, né? Esse contato, às vezes, hoje existem N ferramentas no mercado, então, às vezes tem uma ferramenta de comunicação diferente, no qual, né, conecta todo mundo, e aí tem uma conversa aí, né, uma brincadeirinha. Escritório virtual. Escritório virtual, né? Uma brincadeirinha como foi o dia. Então, essas são algumas das técnicas que as empresas vêm utilizando que fazem com que as pessoas se aproximem um pouco mais, porque eu acho que no fim essa é a maior dificuldade, né? Esse olho no olho que o Rogério fala, né? E eu sou completamente de humanas, então eu sou suspeita a falar, né? Eu também gosto desse movimento de a gente estar perto e poder conversar, mas por outro lado a tecnologia nos aproxima de pessoas que a gente não consegue. Vocês mesmos tiveram
né? Uma dos eventos que vocês fizeram teve o nosso case Thomson, né? Thomson lá no Nordeste. Online aqui. A gente não poderia fazer isso se a gente não tivesse aprendido. Claro. E o mais curioso disso tudo é que precisou, e eu sei que já é batido falar isso, mas precisou de uma pandemia para mostrar pra gente, né? Porque assim, essas tecnologias já existem há quanto tempo? Tem empresas que já utilizavam, mas assim, pouco era falado a respeito disso. E hoje não. Eu aposto que antes adaptação. a gente não ia fazer um podcast com alguém de longe, porque às vezes a gente nem se ligava disso, né? Então é a questão de se adaptar, né? E entender os cenários e como aquela empresa se comporta com isso, né? Mas na opinião de vocês, as duas coisas vão evoluir juntas? Uma tendência de uma era mais digital necessariamente significa uma evolução das pessoas mais trabalhando independentes, sozinhas, conectadas com a inteligência artificial, fazendo muita parte daquilo, ou não necessariamente? Eu acho que vai depender muito dos negócios, Bruno. Eu acho que a gente vai ter espaço para ambos, né? Tem áreas hoje de negócios que elas vão convergir totalmente para uma linha que vai ser muito mais individualizada e tal, daquele profissional muito mais técnico, que ele acaba tendo uma entrega que é mais dele, né? E ela, claro que acaba se complementando com outras entregas e vai ter esse que vai seguir esse modelo tradicional, porém com um pouquinho mais de inteligência, mais voltada para dados, né? Mas eu acho que nós temos muitos e muitos anos ainda de adaptação e eu não acredito muito nessa transformação muito rápida, assim. Eu acho que é adaptativa, né? E cada modelo de negócio, cada pessoa vai encontrar o seu momento. Eu acho que cabe a nós profissionais que estamos nesse dia a dia entendermos aonde que a gente pode contribuir, inclusive com o time, né, cada um com a sua skill, para que isso realmente tome um caminho legal para o nosso negócio, para a nossa realidade de negócio, né? Então, acho que tem espaço para tudo, sabe? Para esses dois cenários, né? E aí uma pergunta, aquela clássica e temerosa, né? Será que as pessoas vão perder seus empregos por conta da tecnologia? Só pergunta de milhões hoje, hein? Então, eu acho que quem não tiver essa iniciativa de virar um pouquinho, a longo prazo vai perder. Parece cruel, mas cara, o que o cenário está pedindo não é muito, sabe? Não é para você se transformar em outro profissional, é para você se adaptar. Perfeito. Sabe? Então, assim, é natural que esse novo profissional do futuro, que vai estar aqui nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, ele vai mais estar concentrado em capacidades de tecnologia. Ele vai ter que aprender um pouquinho a usar mais mecanismos, a estar habituado com dados, com informação, de não ter medo da tecnologia, sabe? Mas ele sempre vai continuar tendo espaço. Mas é natural que se você não se aproximar da tecnologia e das pessoas que vivem mais isso no dia a dia, você vai começar a perder. Ou você tá, tipo assim, eu me contento em ter um crescimento mais leve, mais demorado, mas também não vou ter uma remuneração tão alta. Tá tudo certo, cara, é tua expectativa, né? Mas você, profissional, que tem uma expectativa de crescer, de ter uma independência financeira e ter uma remuneração dos teus sonhos, cara, te mexe, velho, entendeu? Não Muito bobeia, bom. cara, sabe? Porque assim, devagarinho a coisa vai mudando. E assim, eu sempre falo assim, eu quero participar de qual empresa, cara? De uma empresa que está olhando para frente e que está olhando para crescimento e está buscando tecnologia, ou de uma empresa medíocre, sabe? Que está ali parada no tempo, fazendo o necessário para sobreviver, sabe? Então não, eu quero ser o profissional dessa empresa que está crescendo, ganhando prêmios e me valorizando e me oferecendo a oportunidade de aprender. Cara, e as empresas, as que estão olhando para frente, e talvez seja a sua, e se a tua não tá, sai dela e vai para outra, cara. Porque assim, eu não quero trabalhar numa empresa medíocre, eu quero trabalhar numa empresa que tem um olhar para crescimento. Vai para a empresa que valoriza essa parte da tecnologia, que te oferece inovação, que te oferece um ambiente cultural para você aprender tecnologia, e aí você não vai ter medo de perder nada, você só vai ganhar.
né? Perfeito. Cuidado! Vou reforçar, nosso Grupo Crona é assim, vocês viram hoje, nessa semana aqui da nossa live de inovação e transformação digital, quantos cases, quanto investimento em inovação e tecnologia, quantas histórias de sucesso, quantos profissionais envolvidos em tudo isso. Então, a vez, nós colaboradores do grupo é agora, né? E eu vou pegar a tua fala, Rogério, porque eu também acredito muito em algo que eu ouvi, complementando, né, do que nos trouxe até aqui, não nos levará adiante. A empresa ela tem muito que contribuir com essa cultura, com esse espaço e às vezes até investir no colaborador em alguma, né, competências mais técnicas e tudo. Mas uma vez eu ouvi assim, use o seu tempo livre não para se livrar do que você faz no seu dia a dia, mas para construir o que você quer. Exato. Aonde você quer chegar no futuro. Então a gente também tem que usar nossas noites, às vezes o fim de semana, para pegar essa curiosidade, estudar um pouquinho, aprender, né? Às vezes as pessoas ficam esperando a empresa lá, pagar o curso, né, me evoluir, o meu chefe que tem que me evoluir. Mas não, eu acho que o protagonismo é muito importante. Sim, a gente tá falando a minha carreira profissional, né? E eu vou zelar por ela e vou atrás da realização do meu sonho, né? O que eu ia trazer era muito isso, assim, né? Quando o Rogério fala, né? Qual é a empresa que eu quero estar? Né? Então, se eu quero estar nessa empresa que está olhando para o futuro, que quer crescer, que eu também tenho que assumir meu protagonismo, né? Beleza, a empresa está fazendo a parte dela, mas assim, não adianta só eu estar aqui nessa empresa que quer crescer e evoluir. O que eu estou fazendo para crescer e evoluir? Né? A gente fala muito disso, principalmente quando a gente fala, né, de educação, né, de educação corporativa, né, de evolução. Cara, a era em que você sentava e ficava esperando a empresa pagar o teu curso já foi, né? Porque eu sempre falo, ok, a empresa está te ajudando e ela está fazendo a parte dela. Só que você precisa ter a ciência de que ela está te desenvolvendo, mas o conhecimento tu vai levar contigo. Então amanhã é um investimento que ela está tendo em ti que ela não sabe se ela vai ter esse retorno. Porque amanhã talvez você não vai mais estar aqui. Por iniciativa da empresa, por iniciativa sua, eu não sei. Mas talvez você não tá. E aquele conhecimento que ela trouxe para ti, você tá levando. Então, assim, aproveita e corra atrás. Privilégio, também, né? Privilégio desse cara que tá dentro de uma empresa hoje que oferece esse caminho para ele. Sim. Amigo, eu tenho 2 estradas para ti aqui. Uma de asfalto, coisa mais linda, e uma de barro toda esburacada. Cara, anda nessa. Sabe? Eu tô te dando esse caminho para você andar. Não vai lá naquele buraco ficar fazendo a mesma coisa que tu fez a vida inteira. Sabe? Então, assim, aí tu olha assim e diz, pô, mas aquele cara foi promovido e eu fiquei. Pô, tu foi entender o que ele fez para chegar lá? Ele não ficou depois do horário lá assistindo o TikTok. Não, cara. Esse cara pegou um tema que podia melhorar o skill profissional dele, né? As técnicas profissionais dele e foi estudar. Assim, o dia não tem só 8 horas, galera, sabe? Tem 13, 14, 15 para você. E aí é uma escolha, né? Ou eu quero ser o cara da ponta, ou eu quero ficar como um ator coadjuvante. E não tá tudo certo, mas é uma escolha tua. Ser o cara que vai ter destaque, ou ser o cara que vai ficar na sombra. Eu não quero ficar na sombra. E eu acho que tem uma coisa legal aqui, quando a gente fala dessa formação, dessa busca de conhecimento, né? Que assim, não ache que o buscar conhecimento é somente, vou falar somente, que senão as pessoas acham que não precisa mais disso, né? Mas é somente fazer uma faculdade, fazer um curso, fazer... Nada. Não, né? E eu acho que daí até reforça o que a Bruna trouxe, né? Esse movimento aqui é conhecimento, né? E é conhecimento totalmente gratuito, eu sabe? Nem sei os nossos profissionais lá dentro que tem curso superior, não quero nem saber, cara. Eu quero saber o cara que me entrega coisa boa. Exatamente. Sabe? Né? Que tem entrega, que ajuda a nossa empresa a avançar. E hoje em dia você tem um conhecimento gamificado, né? Tu aprende jogando, né? Quantas pessoas aí que eu já ouvi, eu sei inglês porque eu escuto música em inglês desde muito novo, ou porque eu jogava, ou porque... Olha quantas outras formas a gente tem. E o mercado, ele é cada vez mais cheio desse tipo de tecnologia para trazer conhecimento, né? Assim, audiobook, né? Podcast, nossa, e daí ele vai dizer assim, é muito fácil vocês falarem isso porque vocês estão no meio da tecnologia, vocês são mais jovens, né? Não, cara,
tem material para todo mundo, para vovozinha de 80 anos, vai lá no Duolingo hoje e aprende inglês, se ela quiser falar em inglês, sabe? Então, assim, tá cheio de coisa pra gente fazer. Esse é o bom da tecnologia, sabe? E tem tudo isso em todo lugar, e ainda isso, se é disseminado dentro de uma cultura da empresa, e a Crona faz isso, porque a gente tá vivendo isso agora, nesse momento aqui, né? Qual é a empresa que para uma semana para trazer conteúdo sobre inovação? São poucas. Né? Então, aproveita, né? Aproveita, sabe? Perfeito. Isso é muito legal. É muito rico, e o Grupo Crona dando show como sempre nos 30 anos, né, da nossa empresa. Essa semana vem aí para encerrar o nosso mês dos 30 anos. Amanda, temos mais perguntas aí? O Leonardo comentou aqui, tu adivinhou a pergunta que ele ia fazer. Que legal. E a Vanessa deixou aqui, na percepção de vocês, qual o papel do líder na gestão dos desafios impostos pela inovação? Boa pergunta. Eu acho que vem muito do incentivo ao seu time, né? Eu acho que é muito esse papel, assim, de incentivar com que as pessoas busquem informação, conheçam, às vezes trazer, né, algum podcast que ele ouviu, alguma coisa bacana que ele viu no final de semana, para que ele consiga mostrar para as pessoas esse valor, né? E eu acho que, assim, em qualquer cenário, a gente fala muito sobre a liderança como exemplo, né? Então, assim, beleza, se eu preciso de um time transformador, inovador, que busca por conhecimento, o que eu estou fazendo, né? Então, eu acho que são essas duas questões, assim, ser um exemplo, né, nesse sentido, e desafiar o time também para que ele faça isso e para que ele busque esse tipo de informação. Até a gente, durante a semana, teve momentos de cases, né, que as nossas equipes vieram aqui com os seus coordenadores. E eu achei incrível, assim, que eu acompanho aqui as perguntas, né? E aí o pessoal da área, né, o Rodrigo até ficava, e aí pessoal, é isso aí, vocês são maravilhosos. É muito legal. O gestor da área estava lá assistindo a live também, né, e dando esse gás, então assim, olha, é muito motivador e era essa sinergia que a gente queria mostrar para os outros que ainda não começaram ou que estão com aquele receio, começaram e ainda não divulgaram, para, né, eles vieram aqui, mostraram, teve coisas que eu não imaginava nem que tinha na Crona, né, e aí já brilhou o olho, aí eu já comecei a falar para TI, eu quero tudo. Sabe, Amanda, que eu acho que olhando para a pessoa líder, eu acho que são duas coisas, né? O orgulho que você tem de ver as pessoas que trabalham contigo todos os dias ali, se desafiando, crescendo, falando sobre coisas que às vezes no dia a dia tu nem imagina, né? Então eu acho que é isso, assim, esse orgulho. E é também um orgulho de outro lado, de você ser mencionado como um líder que faz isso, né? Eu acho que é tão legal, né? A gente fica tão feliz, assim, quando alguém traz a gente como um case, como um exemplo, né? Então, eu acho que é os dois lados, né? É o famoso, o professor tem orgulho porque ele desenvolve pessoas, o líder também tem que ter orgulho porque ele também está desenvolvendo pessoas. E se aquela pessoa não está performando legal, qual é a minha responsabilidade? Né? Será que não tem algo aqui que eu estou também? E, gente, não é a minha responsabilidade sobre o outro, mas é o quanto eu estou me desenvolvendo e me desafiando e o que está faltando em mim para que ele queira seguir o mesmo exemplo que eu, né? Então, às vezes só o fato de estar do lado, né? Dando esse apoio já é suficiente para a pessoa seguir. Exatamente. Ele tem que ser ao mesmo tempo sensível e forte. Tá? Isso. Então, sensível na hora de estar observando e vendo onde que ele vai precisar atuar como mediador, como conciliador, né, para poder dos conflitos que podem existir. E forte como exemplo. Eu estou fazendo com energia, eu puxo, eu sou um líder meio doidão assim mesmo, mas é um líder para mostrar energia, né? As pessoas se contaminam no bom sentido com energia, sabe? E mostrar que ele pode realmente dar esse passo e dar liberdade para fazer também. Aquela velha história, liberdade com responsabilidade, mas é seu exemplo. Uma coisa é eu falar, vocês têm que ser inovadores, vocês têm que aprender tecnologia, e outra é eles me observarem fazendo, sabe? Então, assim, e não tem problema, sabe? Lá na empresa a gente fala assim,
a gente não tem ego nessa hora, sabe? Nós temos um olhar para onde a gente quer chegar lá na Journey. Nós temos muito claro nossas metas, sabe? E os líderes, eles sabem que se eles tiverem que passar uma vassoura no chão, fazer um café ou participar de uma reunião do board do conselho, cara, isso tudo faz parte de onde a gente quer chegar, não importa. Nós somos pessoas juntas com o mesmo objetivo chegando lá. Então, acho que o papel do líder é conduzir o time dele, dizer assim, pessoal, o nosso time aqui é uma parte importante desse quebra-cabeça que é a nossa empresa e nós temos um objetivo de chegar lá. Vamos juntos fazer isso de maneira muito forte, sabe? E buscar isso, e valorizar isso, e preparar esse time. E já aproveitando bem rapidinho, uma coisa que a gente acaba caindo, né? Eu tenho medo de ser substituído pela tecnologia, sabe? Mostrar para esse liderado dele que bem pelo contrário, quando ele consegue que a tecnologia ajude, ele não vai ser substituído, ele vai ser promovido. Ele vai passar a fazer uma função muito mais estratégica para a empresa do que uma função operacional que ele fazia lá. Porque alguém vai ser, sabe? Se eu ficar dormindo, Amanda, vai ser você. Ô, Rogério, então... na terça-feira nós tivemos uma live, né, que já havia sido gravada com o professor Lobão, e ele falou uma frase fantástica nessa linha, ele falou assim, o que é digno de tecnologia é indigno do ser humano. Nessa linha, né? O que a tecnologia faz, o ser humano vai estar já numa estratégia, num outro nível, fazendo coisas muito mais dignas, muito mais pensantes. A tecnologia foi desenvolvida por ser humano, não? Então é isso mesmo. Exatamente. E quando a gente olha para a questão, né, essa questão da tecnologia, de ser substituído ou não, né, tava até fazendo algumas pesquisas e, né, refletindo sobre algumas coisas, né? E aí quando a gente olha para a evolução tecnológica, vamos falar aí dessas das últimas eras, né? Para não trazer todo um contexto histórico, mas assim, a indústria 4.0, ela veio muito para quê? Produtividade e processo e produzir mais, né? A indústria 5.0, que é o momento que a gente está vivendo, fala-se muito de humanizar a tecnologia. Então, quando fala vai ser substituído ou não, se a gente tiver esse olhar de humanizar a tecnologia, olha o quão importante nós somos. Porque o que nós estamos falando? Nós vamos usar da tecnologia para fazer o que não é legal para o ser humano, né? Como o professor trouxe, né? Então, para trazer mais qualidade de vida para o ser humano, principalmente, porque eu vou ter uma máquina fazendo coisas repetitivas, coisas cansativas, coisas, né? Mas eu também estou falando de trazer um olhar humano para a tecnologia. Então, vamos trazer um exemplo aí muito simples no que eu estou falando, mas é um tema bem complexo. Inteligência artificial, né? Respondendo as nossas perguntas. Quem é que está ensinando ela a responder as nossas perguntas? Somos nós, né? Então, assim, nós não seremos substituídos porque nós precisamos ensinar essa tecnologia, como ela nos ajuda. Né? Então o desafio tá, o que eu preciso aprender para que eu possa ensinar essa tecnologia? Muito bem, gente, a gente está se encaminhando aqui para os minutinhos finais da nossa última live dessa semana. Gente, que sucesso essa semana, muita honra em estar aqui nesse último dia, nessa última hora, né, com o Rogério, Pamela, Amanda. E eu tenho alguns agradecimentos especiais a fazer aqui para todo mundo que construiu isso. Vou fechar aqui, né, dizendo que foram 10 encontros na semana da Semana da Inovação e Transformação Digital, todos com muito sucesso, com muito conteúdo. Eles vão ficar todos registrados. E aí a gente faz um agradecimento especial para o Comitê da Transformação Digital, para a área da inovação, que empenharam muitos esforços na organização desses encontros dessa semana. Toda a equipe de produção que está aqui nos bastidores também, as tradutoras de Libras, que tornaram o nosso encontro, nosso evento muito acessível, né? Aos convidados especiais, todos que vieram aqui, nossos parceiros, palestrantes, professores, painelistas, os colaboradores que tiveram nessa mesa aqui de forma voluntária, ninguém recebeu nem um centavo, só conhecimento, né? Para estar aqui e participar, então um agradecimento para essas pessoas.
toda a diretoria e todo o time de gestão do Grupo Crona que apoiou esse evento, que realmente fez questão de que todas essas pessoas parassem para fazer isso acontecer. Muito obrigada. Em geral, esses são os recados. Quero agradecer muito Rogério, Pamela, Amanda, obrigada a todos mesmo. Essa semana foi incrível e está fechando com chave de ouro aqui com os nossos parceiros nesse 30 anos do Grupo Crona, e parabéns pela participação, Semana da Inovação e Transformação Digital do Grupo. Tchau, pessoal. Obrigada aí pela atenção e obrigada pela oportunidade que eu tive de participar desse evento, né? Foi riquíssimo, até tu comentou, né? Não teve nenhum real, mas o quanto de conhecimento que a gente teve foi incrível, assim. Perfeito. Vou pedir para a Pamela e o Rogério também se despedirem aí. Bom, gente, obrigada, né? Obrigada pelo convite. Eu sou suspeita, né? Eu amo estar participar desse movimento, né? Conversar e compartilhar, para mim é muito importante. Então, muito obrigada e mais uma vez parabéns, né? Pela Crona, por esse movimento que vocês vêm fazendo. Eu acredito muito que é dessa forma que a gente transforma a vida das pessoas. Legal. Pessoal, obrigado também, tá? É uma honra poder estar aqui e eu acho que assim, o recado final é um privilégio de vocês participarem de uma empresa que oferece esse tipo de trabalho, essa cultura da inovação. Então, o recado do nosso encontro de hoje, desse profissional do futuro agora, é aquela pergunta que a gente falou, né, Bruna? Eu quero ser qual profissional que é esse novo profissional? Não é só questão de tecnologia, pessoal, é questão de protagonismo. Eu quero ficar na sombra ou eu quero ser o cara que vai buscar conhecimento e tal para mim poder olhar lá na frente e contribuir com a empresa que eu faço parte? Então, assim, a gente acompanha o tempo todo muitas indústrias aqui do Brasil e vocês têm um privilégio de fazer parte de uma família Crona que faz esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui hoje. Eu fico muito honrado de poder participar e estar aqui contribuindo um pouquinho e aprendendo com vocês também. Valeu! Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Eu estou chegando aqui no finalzinho, mas fiz questão de vir aqui passar um agradecimento para vocês, agradecimento a todos que participaram. Estiveram aí essa semana online, eu pude participar de algumas, mas vi que foi muito bacana, estava todo mundo envolvido. E um agradecimento especial a todos que construíram isso, aqueles que estiveram aqui entrevistando, não são profissionais de entrevista, não são repórteres, mas se colocaram à disposição para vir aqui, para conversar. Não ganharam nem um centavo, como falaram, não teve nenhum Pix aí, então, mas eu acho que com a vontade de ajudar o outro, de ajudar o crescimento do negócio, nós somos uma organização que aprende, então quando a gente está disposto a aprender, a ensinar, todo mundo cresce. E essa é a missão que a gente tem na Crona, de todo mundo estar crescendo, estar evoluindo. E reforço o agradecimento a todos que participaram, toda a equipe de TI, todo o back-office que está cheio de gente aqui ajudando a construir essa semana.